Nós, de Eugênio Zamyatin. 7º registro. Resumo. Uncílio, Taylor, o Meimeandro e o Lírio do Vale. Noite. Verde, laranja, azul. Um instrumento royal vermelho. O piano. Um vestido amarelo. Depois, o Buda de bronze. De repente, ele ergueu as pálpebras de metal e delas começou a escorrer uma seiva que brotava e escorria do Buda. Também do vestido amarelo vertia um líquido que escorria em gotas pelo espelho todo. A grande cama ficou inteira encharcada, bem como os berços das crianças pequenas. E agora isso estava em mim mesmo. Me senti tomado por uma espécie de terror doce e mortal. Acordei. Uma luz era azulada e difusa. O vidro das paredes estava brilhando. As cadeiras e a mesa eram de vidro. Tudo isso me acalmou. Meu coração desacelerou. A seiva, o Buda. Que absurdo é esse? Só pode ser isto. Estou doente. Até agora, jamais eu havia sonhado. Dizem que entre os antigos, ter sonhos era uma coisa muito comum e normal. Não é de surpreender que a vida inteira deles fosse um carrossel medonho. Verde, laranja, Buda, seiva. Mas nós, hoje, sabemos que os sonhos são uma grave doença psíquica. E também sei de outra coisa. Até hoje, meu cérebro era um mecanismo cronometricamente regulado, reluzente, sem uma única partícula de poeira. Mas agora... Sim, agora a situação é precisamente a seguinte. Ali, no cérebro, sinto uma espécie de corpo estranho, como quando um filamento de cílio muito fino entra no olho. Você até se sente bem, mas aquele olho com aquele cílio... Não há como esquecer dele nem por um segundo. O pequeno alarme de cristal despertador na cabeceira da cama toca. 7 horas. Hora de levantar. À direita e à esquerda, através das pálpebras de vidro, é como se eu visse a mim próprio. Meu quadro, minhas roupas, meus movimentos, tudo repetido 1000 vezes. É reanimador. Você se vê parte de um todo imenso e poderoso, e parte de uma beleza exata, nem um gesto, nem uma flexão, nem um movimento supérfluo. Sim, Taylor foi, sem dúvida, o maior gênio entre os antigos. É verdade que não foi ele quem teve a ideia de generalizar seu método para a vida como um todo, para cada passo, para cada ciclo de 24 horas. Ele não conseguiu integrar em seu sistema cada uma das 24 horas. Mas seja como for, como eles puderam escrever bibliotecas inteiras de livros sobre um Kant e mal notar Taylor, esse profeta que foi capaz de vislumbrar 10 séculos à frente? O café da manhã acabou. O hino do Estado Único foi harmoniosamente cantado. E, com a mesma harmonia, em filas de 4, fomos para os elevadores. Quase não se ouve o zumbido dos motores, e rapidamente vamos descendo, descendo e descendo, e por um breve instante, o coração se detém. E aqui, de repente, por algum motivo, de novo aquele sonho absurdo, ou algum tipo de função implícita, como consequência dele. Ah, sim. Ontem no aero também fui descendo, descendo. Aliás, tudo aquilo acabou. Ponto final. E é muito bom em que eu tenha sido tão resoluto e ríspido com ela. Um vagão subterrâneo me levou até o local onde o corpo gracioso da integral brilhava sob o sol. Um modo de espera, sem ainda poder se mover, sem ainda ter sido animado pelo fogo. De olhos fechados, eu sonho com fórmulas. De novo, calculei mentalmente a velocidade inicial necessária para tirar a integral do chão.
A cada fração de segundo, a massa da integral muda devido ao combustível de explosão que é gasto. Disso resultou uma equação muito complexa, com grandezas extraordinárias. Aqui, no sólido mundo dos algarismos, como se fosse num sonho, sinto que alguém se sentou ao meu lado, tocou-me de leve e disse: "Desculpe-me." Abri um pouco os olhos e, por uma associação com a integral, a primeira coisa que vejo é algo voando impulsivamente no espaço. É uma cabeça, e ela está voando, porque nas laterais projetam-se duas asas rosadas, como orelhas. Depois, vejo a curva de uma nuca saliente, uma coluna curvada, duplamente curvada, a letra S. E através das paredes de vidro do meu mundo algébrico, de novo, o filamento de cílio. Aquela coisa desagradável que hoje eu tenho que... Não foi nada, não foi nada, digo sorrindo ao meu vizinho, cumprimentando-o. Em sua placa brilhava S4711. É compreensível porque eu o associei, desde o primeiro momento, à letra S. Tratava-se de uma impressão visual não registrada pela consciência. Em seus olhos brilhavam duas brocas pequenas e afiadas. Elas giravam rapidamente, penetrando cada vez mais fundo. Parece que, a certa altura, elas vão chegar tão fundo e ver o que até eu mesmo não... De repente, o filamento de cílio tinha uma perfeita explicação. Ele é um deles. Ele é um dos guardiões. O mais simples seria lhe contar tudo, agora mesmo, sem protelar. Olha só, ontem eu fui à casa antiga. Comecei, mas a minha voz saiu com um som estranho, rouco, achatado. Tentei limpar a garganta tossindo. O que é excelente. Isso garante material para reflexões muito edificantes. Sim, mas é que eu não estava sozinho. Acompanhei o número I330 e então... I330? Fico feliz por você. É uma mulher muito interessante e talentosa. Ela tem muitos admiradores. Mas, então, ele também? Naquele passeio, talvez ele, inclusive, esteja inscrito para ela? Falo sobre isso com ele? Não, nem pensar. Tudo está ficando claro. Sim, com certeza, vários admiradores. Meu sorriso ia ficando cada vez mais largo, mais absurdo. E esse sorriso parecia me deixar nu, um idiota. As pequenas brocas tinham me atingido lá no fundo, e depois, movendo-se rapidamente no sentido inverso, realocaram-se nos olhos dele, sorrindo de modo ambíguo. S acenou para mim e se dirigiu para a saída. Escondi-me atrás de um jornal. Parecia que todos estavam olhando para mim e, rapidamente, devido ao que li, eu me esqueci do filamento de cílio, das pequenas brocas, de tudo. Era uma linha curta. De acordo com informações confiáveis, foram descobertos sinais de uma organização, ainda clandestina, que tem como objetivo a libertação do jugo benéfico do Estado. Libertação? É estarrecedor pensar até que ponto os instintos criminosos permanecem tenazmente na raça humana. Chamo deliberadamente de criminoso. A liberdade e o crime estão tão indissoluvelmente ligados entre si como... Bem, é como o movimento de um aero e sua velocidade. Se a velocidade do aero é igual a zero, ele não se move. Se a velocidade do ser humano é igual a zero, ele não comete crimes, é evidente. O único meio de libertar um ser humano do crime é libertá-lo da liberdade. E agora, há pouco tempo fomos libertos dela. Numa escala cósmica, alguns séculos são, claro, pouco tempo. Quando, de repente, alguns patéticos, lamentáveis. Não, eu não entendo.
Por que não fui ontem mesmo ao departamento dos guardiões? Hoje, depois das 16, vou lá sem falta. Às 16h10, eu saí e, na esquina, já me deparo com O. Ela ficou em êxtase cor-de-rosa com esse encontro. Ela tem uma inteligência simples e clara. Essa coincidência foi oportuna. Ela há de me entender e de me ajudar. Mas, no fundo, não. Decidi com firmeza. Eu não precisava de ajuda. Os alto-falantes da usina de música harmoniosamente trovejavam a marcha. Sempre a mesma marcha de todos os dias. Há um encanto inexplicável no cotidiano, na suavidade da repetição diária. Vamos dar um passeio, disse O, pegando na minha mão. Aqueles olhos azuis e redondos eram bem abertos para mim. São como janelas azuis que dão acesso ao interior, pelas quais eu entro sem me segurar em nada. Não há nada lá dentro, no sentido de que não há nada de estranho, de desnecessário. Não, não vamos passear. Eu tenho que ir. Eu disse a ela onde tinha que ir, e para meu assombro, eu vi o círculo rosado de sua boca se comprimindo em uma meia-lua rosada, com as pequenas pontas voltadas para baixo, como se tivesse provado algo amargo. Isso me deixou furioso. Vocês, números femininos, parece que estão incuravelmente crivados de preconceitos. São perfeitamente incapazes de pensar de modo abstrato. Me desculpa, mas isso é simplesmente muita estupidez. Você está indo para o lado dos espiões. Que coisa! E eu que cheguei a pegar para você um raminho de lírio do vale do Museu Botânico. O que você quer dizer com esse e eu, com esse i? É bem coisa de mulher. Com raiva, devo confessar, arranquei das mãos dela o ramo do lírio do vale. Bem, aqui está o seu lírio do vale, tá bom? Cheire. Bom, não é? Então haja pelo menos com alguma lógica. O lírio do vale tem um cheiro bom? Sim. Mas não se pode dizer do cheiro em si, do próprio conceito de cheiro, se ele é bom ou ruim. Você simplesmente não consegue, certo? O lírio do vale tem o seu cheiro. O meio meandro tem o seu cheiro repugnante. Tanto um quanto o outro são cheiros. Havia espiões no estado antigo. E há espiões entre nós. Sim, espiões. Não tenho medo das palavras. Mas uma coisa é certa. Os espiões deles eram meandros. Os nossos espiões são lírios do vale. Sim, são lírios do vale. A lua crescente cor-de-rosa estremeceu. Agora entendo. Essa explicação toda aconteceu só na minha cabeça. Se ela ouvisse, eu tenho certeza de que ela iria rir de mim. Daí gritei ainda mais alto. Sim, são lírios do vale. E não tem nada de engraçado nisso. As esferas lisas e redondas de cabeças se movem e se voltam para nós. O 90 pegou-me pela mão com ternura. Hoje você está meio... Você está doente? O sonho, o vestido amarelo, o Buda, imediatamente ficou claro para mim. Eu tinha mesmo que ir ao departamento médico. Sim, é verdade. Estou doente. Respondi todo alegre. Aqui está uma contradição perfeitamente inexplicável. Não havia motivo para alegria. Nesse caso, você precisa mesmo ir ao médico. E agora? Você entende que é obrigação sua ser saudável. É engraçado eu ter que falar com você sobre isso. Mas sim, querida U, sim, claro que você tem razão. Você tem toda a razão. Não fui ao departamento dos guardiões. Nada podia ser feito. E eu tinha que ir ao departamento médico. Eles acabaram me segurando por lá até às 17 horas. E à noite, no entanto, não faz diferença. Lá está fechado agora à noite. O 90 veio me ver. As persianas não foram baixadas. Ficamos resolvendo problemas de um livro antigo. Isso acalma muito e limpa os pensamentos.
Ela se sentou e se debruçou sobre o caderno de exercícios, inclinando a cabeça sobre o ombro esquerdo. Com a ponta da língua, ela empurrava, por dentro, a bochecha esquerda. Isso era tão infantil, tão charmoso. E dentro de mim, tudo está agradável, exato, simples. Ela foi embora e fiquei sozinho. Respirei fundo 2 vezes. É muito útil antes de dormir. De repente, senti um certo cheiro inesperado que me fez lembrar de coisas desagradáveis. Não demorei para descobrir a origem. Tinha um ramo de lírio do vale escondido na minha cama. Imediatamente tudo virou. Não. Foi realmente muita falta de tato da parte dela deixar esses lírios do vale comigo. Bem, sim, acabei não indo ao departamento dos guardiões. É verdade. Mas não tenho culpa de estar doente. 8º registro. Resumo. Uma raiz irracional. R13. O triângulo. Foi há muito tempo, na época da escola, quando eu me deparei pela primeira vez com raiz quadrada de -1. Está tudo muito claramente gravado na minha memória. Lembro-me de um salão em formato circular, muito luminoso, e centenas de cabeças redondas de meninos. E Pliapa, nosso monitor de matemática. Nós o apelidamos de Pliapa. Ele já estava consideravelmente usado, com os parafusos se soltando, e, quando o atendente responsável o carregava pela parte de trás, o primeiro som no alto-falante era plia, 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 trash. E só depois a aula iniciava. Certo dia, Pliapa nos falou a respeito dos números irracionais. Eu me lembro que comecei a chorar, a esmurrar a carteira e a berrar. Não quero a raiz quadrada de -1. Tire a raiz quadrada de -1 de mim. Essa raiz irracional cresceu dentro de mim como uma coisa estranha, exótica, aterradora, que me devorou. Era impossível decifrá-la, tê-la como inofensiva, porque estava fora de qualquer razão. Agora, a raiz quadrada de -1 reaparece. Revisei tudo o que escrevi, e para mim ficou claro o seguinte: tenho me enganado, tenho mentido para mim mesmo. Tudo para não ter que me deparar com a raiz quadrada de -1. É tudo uma insensatez só. Que eu esteja doente, essas coisas todas. Eu poderia muito bem ter ido falar com os guardiões. 1 semana antes, e eu sei que teria ido. Nem sequer pensar a respeito. Por que agora não? Por quê? E hoje, por exemplo, exatamente às 16h10, eu estava parado diante de uma parede de vidro brilhante. Acima de mim, as letras da placa do departamento dos guardiões cintilavam com um brilho dourado e puro, como o do sol. No interior, através do vidro, via-se uma longa fila de unifs azul claros. O rosto deles resplandecia como candelabros de imagens sagradas em uma igreja antiga. Estavam ali para realizar um grande feito, para atrair e entregar no altar do Estado Único seus amados, seus amigos e até eles próprios. E eu, bem, deveria fazer o mesmo que eles. Estar onde estavam. Mas não consegui sair do lugar. Meus pés estavam profundamente soldados nas placas de vidro do pavimento. Fiquei ali parado, com um olhar obtuso, incapaz de me mover daquele lugar. E aí, matemático, está sonhando acordado? Estremeci. Fitando-me, diretamente, estavam os olhos negros, brilhando de tanto rir, lábios grossos e negroides. Era R13, poeta e um velho amigo, e com ele vinha também a Rósia ou... Virei-me para eles, furioso. Acho que, se eles não tivessem me atrapalhado, eu teria finalmente arrancado a raiz quadrada de -1 da minha carne e teria entrado no departamento.
Não estava sonhando acordado, mas, se preferir, em estado contemplativo. Respondi de forma bastante brusca. Sim, é claro. Você, caro amigo, não deveria ser um matemático, mas um poeta com certeza. Quer saber? Venha para o nosso lado, para o lado dos poetas. Que tal? Bem, se você quiser, posso providenciar isso num piscar de olhos. O que acha? R13, quando fala, vai fazendo aquela espuma na boca. As palavras saem dos seus lábios grossos na forma de respingos de saliva. Cada P que ele pronuncia torna-se uma fonte. Ao enunciar poetas, ele virou uma nascente e tanto. Eu servi e continuarei servindo ao conhecimento. Fechei a cara. Não gosto de piadas e não as entendo. Mas R13 tem o péssimo hábito de fazer brincadeiras. Bem, e o que é isso? O conhecimento. O seu conhecimento é a própria covardia. Agora, o que ele é de verdade. O que você quer é simplesmente confinar o infinito dentro de muros, mas tem medo de olhar o que está atrás deles. Sim, você olha e já semicerra os olhos. Os muros são a base de tudo o que é humano, eu comecei. R borrifava como uma bica. O 90, redonda e rosada, ria de tudo. Fez um sinal com a mão e disse: Isso, vão em frente, riam, é sempre a mesma história. Eu não estava com disposição para isso. Tinha que conseguir algo para calar aquela maldita raiz quadrada de -1. Querem saber o que mais? Vamos todos para a minha casa. Vamos sentar e resolver alguns pequenos problemas matemáticos, propus. Lembrei-me daquela hora tranquila da noite passada. Quem sabe seja assim hoje também. Olhou para R e depois olhou para mim, clara e redondamente, as bochechas levemente pintadas com a cor afetuosa e excitante de nossos cupons. Mas hoje eu tenho um cupom para ele. Ela acenou com a cabeça na direção de R. Ele está ocupado esta noite, de modo que... Os lábios, molhados e brilhantes, se agitaram com um bom humor. Mas o que é isso? Para nós, meia hora é suficiente, não é, ou? Quanto aos seus pequenos problemas, não sou um entusiasta. Apenas não. Vamos para minha casa, ficar um pouco lá. Vi que seria assustador ficar sozinho comigo mesmo. Ou melhor, ficar com aquele novo e estranho eu, o qual, por algum estranho acaso, tinha o meu número, D503. Concordei em ir para a casa de R. A verdade é que ele não é exato, não é rítmico. Tem uma lógica virada do avesso e é inclinado a rir. Mas, seja como for, somos amigos. Não é à toa que, há 3 anos, ambos escolhemos a querida e rosada U. Isso, de alguma forma, criou um laço ainda mais estreito entre nós, mais forte do que o dos anos da escola. Logo estávamos no quarto de R. À primeira vista, tudo ali é exatamente igual ao meu quarto. A tabela de horários, as cadeiras de vidro, a mesa, o guarda-roupa, a cama. Mas mal tinha entrado, R já moveu uma cadeira, depois outra. Foi deslocando as coisas e logo tudo saiu do diagrama estabelecido e se tornou tão euclidiano. R ainda era o mesmo. Continuava o mesmo de sempre. Nas aulas de Taylor e de matemática, ele sempre ficava por último. Lembramo-nos do velho Pliapa e de como nós, ainda crianças, às vezes colávamos pequenos bilhetes de agradecimento nas suas pernas de vidro. Nós realmente amávamos o Pliapa. Recordamos também do mentor da lei. Nota de rodapé. É claro que não estamos falando da lei divina dos antigos, mas da lei do Estado Único.
O nosso mentor da lei tinha uma voz incomumente alta. Era tão alta que parecia que estava saindo um vendaval do alto-falante. E nós, as crianças, repetíamos aos gritos os textos que ele recitava para nós. Recordamos também de quando o inconsequente R enfiou uma bola de papel no alto-falante. Quando os textos eram recitados, vinham acompanhados de pedacinhos de papel. R, obviamente, foi punido. O que ele fez, é claro, era indecente, mas ainda hoje caíamos na gargalhada. O nosso triângulo. Eu tenho que confessar, ri tanto quanto eles dois. E se ele fosse um ser vivo, como os mentores de antigamente, hein? Ele perguntou. Isso teria sido bem... Ao pronunciar o B, uma bica interrompeu dos seus lábios grossos e agitados. O sol brilhava através do teto e das paredes. Era um sol que vinha de cima, pelos lados, e refletia de baixo para cima. Ou 90 estava sentada nos joelhos de R13. Pequenas gotas de sol brilhavam nos seus olhos azuis. De alguma forma, isso me aqueceu, e eu me recuperei. A raiz quadrada de -1 se aquietou dentro de mim. Não se mexia. Bem, e como está a sua integral? Em breve estaremos voando para levar luz aos habitantes de outros planetas, não é? Bem, anda logo com isso, anda logo. Caso contrário, nós, os poetas, vamos escrever tanto que a sua integral não vai conseguir sequer decolar. Todos os dias, das 8 às 11. R balançou a cabeça, coçou a nuca. A nuca dele parece uma espécie de pequena maleta quadrangular. Me fez recordar agora um quadro antigo chamado Na Carruagem. Isso me animou. E você também está escrevendo para a integral? Vamos lá, conte um pouco. Escrevendo sobre o quê? Por exemplo, o que você escreveu hoje? Hoje? Não escrevi nada. Tenho estado ocupado com outra coisa. O P respingou diretamente em mim. Com que outra coisa? R franziu a testa. Com o quê? Com o quê? Bem, se você quiser mesmo saber, com uma sentença de condenação. Eu transformei uma condenação em poesia. Um idiota, um de nós, um poeta. Ele se sentou ao meu lado por 2 anos, como se tudo estivesse bem. E de repente, ele me sai com isto. Eu sou um gênio que está acima da lei. Isso é coisa que se diga? Enfim. Os lábios grossos ficaram entreabertos. Os olhos perderam o brilho. R13 se levantou num pulo. Virou-se e fixou o olhar em algum ponto através da parede. Olhei para aquela pequena maleta, hermeticamente trancada, que ele carrega sobre os ombros e pensei, o que estará se passando pela sua cabeça neste momento? Dentro dessa sua pequena maleta? Seguiu-se 1 minuto de um silêncio incômodo, assimétrico. Não estava claro para mim do que se tratava, mas havia algo. Felizmente, estão longe dos tempos antediluvianos de todos os Shakespeares e Dostoiévski imagináveis. Nota de rodapé. William Shakespeare, 1564 a 1616, poeta, dramaturgo e ator inglês. Fyodor Mikhailovich Dostoiévski, 1821 a 1881, escritor, filósofo e jornalista do Império Russo. Ou seja lá como ele se chamava, eu disse, de propósito, em voz alta. R virou o rosto. Como antes, as palavras respingavam, jorravam dele. Mas eu não via agora nenhum brilho alegre em seus olhos. Assim, querido matemático, felizmente, nós somos a mais feliz média aritmética. Como se diz entre vocês, é a integração do zero ao infinito, do cretino a Shakespeare. Não é assim? Não sei porquê, mas era como se isso tudo fosse perfeitamente sem propósito. Aquela outra mulher,
me veio à mente o modo como ela falava. É como se houvesse algum tipo de laço muito fino estendido entre ela e R. Mas de que tipo? A raiz quadrada de -1 começou a grunhir de novo. Abri minha placa. Faltavam 25 minutos para as 17 horas. Restava-lhes ainda 45 minutos de seu cupom cor-de-rosa. Bem, está na minha hora. Dei um beijo em O, apertei a mão de R e me dirigi para o elevador. Atravessei a avenida e olhei ao meu redor. Em todos os lados, via-se, através de blocos de vidro iluminados pelo sol, células cinza, com pálidos tons azulados, com as persianas abaixadas. Eram células de felicidade rítmica e taylorizada. Identifiquei a célula de R13, no 7º andar. Ele já estava abaixando as persianas. Querida U, querido R. Também nele, não sei por que escrevi também, mas que fique escrito como está. Há algo nele que não está totalmente claro para mim, e no entanto, eu, ele e eu somos um triângulo. Tudo bem que não seja um triângulo isósceles, mas ainda assim é um triângulo. Se alguém colocasse isso na linguagem de nossos antepassados, talvez para vocês, meus leitores planetários, essa linguagem seja mais compreensível do que é para mim. Nós seríamos uma família. E às vezes é tão bom, mesmo que por um pouco de tempo, descansar num triângulo simples e sólido, fechando-se tudo o que